Let's go. I wake up to É, sem dúvida nenhuma, a disciplina da genética. A genética. Por quê? Porque enquanto o homem tiver capacidade de entrar no código genético, significa poder modificar as leis naturais que determinam o funcionamento das máquinas biológicas, inclusive o homem. Entrar no ADN, né? O sistema genético significa, de fato, ser um programador que entra num computador e modifica o software. Né? E essa modificação dos códigos genéticos podem e vão determinar output totalmente incríveis, até perigosos, desde um ponto de vista da éticos. Por que falo disso? Imagine um momento, uma intervenção genética para cuidar de uma enfermidade. Você tem, ou eu tenho, uma enfermidade genética, uma cura genética, não fármaco, não vacina, nada disso. Estou entrando no seu código genético e manipulo esse código para superar e para eliminar o risco de cair doente dessa doença genética. O câncer é, de fato, também uma doença genética, valeu? Tem uma predisposição genética, as pessoas têm essa predisposição para ter câncer depois, valeu? Esse tipo de intervenção é filosoficamente aceita ou não? Eu acho que sim, porque estamos cuidando da saúde pública. Aqui temos uma indústria genética que vai cuidar das enfermidades, assegurando como resultado uma longevidade, uma extensão da vida dos homens. Mas vamos mais um pouco na frente. E se essa intervenção genética não cuidasse de uma enfermidade, mas cuidasse de um aspecto biológico com finalidade de melhora do ser humano? Uma modificação genética que faria de você um cara mais resiliente desde um ponto de vista físico, e talvez essa resiliência fosse focalizada para que você seja um soldado mais resiliente. Então, uma máquina de morte mais resiliente. Uma hipótese. Ou que esse tipo de intervenção seja uma intervenção que favorece um comportamento social que seja compatível com uma visão política. Você está me seguindo aqui? Eu queria até, sim, antes de entrar bem nos desafios éticos, assim, eu queria te colocar duas curiosidades, assim, duas perguntas. De tudo que a gente vem conversando, e até eu recomendo, se você estiver assistindo essa conversa aqui gravado, pegou essa primeira conversa, super te recomendo acompanhar, que no comentário fixado estão todas as outras conversas que a gente teve com o Marco, para você se inserir mais no assunto. Mas eu tenho duas curiosidades, assim, Marco. Eu vou fazer por partes. Primeiro, assim, eu tenho tudo que a gente tem conversado, eu vejo, de certa forma, até pelo que você falou, que é difícil, a gente não tem como analisar esse futuro daqui a 15, 20 anos pela velocidade com que as coisas vão acontecerem. É uma coisa fantástica. Isso vai acontecer, claro. É a entrada no mercado. Aí eu estou falando de outra coisa. Estou falando de uma possibilidade de um plano que é um plano de normativo, que é um pouco o sonho do nazismo. Porque Hitler já estava trabalhando nesse plano de fazer um super-homem. Mas há 100 anos, mais ou menos 80 anos, Segunda Guerra Mundial, eles não tinham tecnologia para chegar a esse nível. Fazer o homem perfeito, ideal. Esse é um plano de desenvolvimento de uma nova espécie. Então, se a nova espécie tem uma finalidade de superamento dos humanos normais, talvez o produto final seja um super-homem,
mais inteligente, mais resiliente, mas talvez seja um produto e não uma pessoa. Ou seja, que você, dentro de um contexto político, poderia ser confinado em um contexto político, poderia ser até obrigado a ter uma melhoria genética, que de fato uma genética que vai ser útil a um governo, como já estava falando antes, para você ser um cidadão mais conforme a uma visão política. Uma visão política onde as pessoas não fazem certas coisas porque geneticamente não gostam de certas coisas que o governo não gosta. Exemplo, consumo de drogas. Exemplo, consumo de álcool. Ou o contrário, ser disposto geneticamente para assumir fármacos em grandes quantidades para as empresas farmacêuticas vender mais. Essas finalidades, de fato, seriam determinadas por forças políticas e forças econômicas. Porque o capitalismo iria tratar um ser novo, geneticamente novo, como um produto. Atenção, esse fenômeno já está acontecendo, já aconteceu com os vegetais e com os animais. Se chama organismo geneticamente modificado. Vacas que produzem mais leite e plantas e vegetais que resistem ao frio, à escassez de água, são produtos não naturais, são modificações genéticas. Enquanto a genética está focalizando a sua atenção em produtos que não sejam homens, todo mundo está tranquilo. Por quê? Porque a visão do homem é a visão onde tudo que é modificar o mundo exterior, inclusive animais e vegetais, é eticamente correto. Até quando você entrar no homem. Então, aí é outro mundo. Por quê? Porque tem também uma força que se chama religião, que fala de um homem ser criação de Deus. Então, aqui você não pode mexer na criação de Deus. Você pode mexer no mundo, deforestação, destruir tudo. Tranquilo. Modificar animais para você ter mais leite, mais carne, ou o que seja. Tudo bem. Frangos enormes que crescem em uma semana são frangos que normalmente deveria ter chegado a esse ponto de desenvolvimento depois de 3 meses. Não, em 3 semanas você tem um frango adulto. Essas são modificações genéticas. Ninguém fala nada, aceita. Mas entrando no homem, já falei, é outro horizonte. E aqui as forças que vão combater, vão se enfrentar, vão ser destrutivas, porque de uma parte vamos ter um capitalismo que vão ter a maximização, que vão tentar chegar a um produto mais rentável, e tem forças religiosas e políticas que poderiam ou não ser inimigos, obstáculos ou até favorecer. Atenção, estou provocando. Mas imagina uma modificação genética que faz do homem mais crente. A igreja seria interessada nisso ou não? Que de repente entrar no código, de identificar essa predisposição à fé religiosa, e de repente eu, depois desse tratamento, sentirmos uma predisposição à igreja mais forte do dia anterior. O que aconteceu? Nada. É uma predisposição. A igreja estaria aí limitando essa intervenção ou favorecendo? Você entende que todos os cenários possíveis, Sim. Todos os cenários possíveis, de fato, desde um ponto de vista filosófico e religioso e político, podem ser obstaculados ou favorecidos dependendo dos interesses das forças que estão... Let's go. I wake up to a